Muitas pessoas, em algum momento de suas vidas, sentem uma frustração profunda com a oração. Elas se ajoelham, fecham os olhos, repetem palavras que aprenderam, mas, ao final, sentem como se estivessem falando sozinhas. A sensação é de que suas preces não passam do teto, como se houvesse um muro invisível entre elas e Deus. Essa experiência pode ser desanimadora, levando muitos a questionar sua própria fé ou até mesmo a eficácia da oração em si. Será que Deus está realmente ouvindo? Se sim, por que essa desconexão é tão comum e tão real para tantos de nós em nosso dia a dia? A verdade é que a oração, em sua essência, não é uma fórmula mágica, mas sim a mais profunda forma de comunicação entre a criatura e o Criador. O problema não está em Deus, que está sempre pronto para ouvir, mas muitas vezes em nossa abordagem. Nós nos aproximamos da oração como uma lista de compras, um monólogo de pedidos urgentes, esquecendo que o objetivo principal é construir um relacionamento. Imagine tentar construir uma amizade falando apenas de seus próprios problemas e necessidades. Essa amizade não duraria muito. Da mesma forma, quando nossas orações são apenas sobre nós, perdemos a oportunidade de realmente conhecer o coração de Deus. Jesus, durante seu ministério na terra, nos mostrou que a oração era sua fonte de poder, sabedoria e intimidade com o Pai. Ele não orava apenas em momentos de crise, mas fazia da oração um estilo de vida, uma prática constante de conexão. Ele entendia que a oração não servia apenas para obter coisas, mas para alinhar seu coração com a vontade do Pai. É exatamente essa técnica, esse segredo que Jesus praticava, que ele nos ensinou para que pudéssemos experimentar a mesma conexão profunda e transformadora. A oração que muda vidas não é a que muda a mente de Deus, mas a que primeiro transforma o coração de quem ora. Este sentimento de vazio na oração não é um sinal para desistir, mas um convite para aprender. É um chamado para reavaliar como nos aproximamos de Deus. Estamos tratando a oração como um recurso de emergência, ou como o ar que respiramos espiritualmente. A diferença entre uma oração que parece vazia e uma que traz paz e direção está muitas vezes em pequenos ajustes, em desaprender hábitos errados e abraçar o modelo simples e poderoso que Jesus nos deixou. Antes de podermos consertar nossa comunicação, precisamos primeiro identificar os erros que estamos cometendo, muitas vezes sem nem perceber. O primeiro erro comum que muitos cometem é pedir antes de adorar. Imagine chegar na casa de um amigo e, sem nem mesmo cumprimentá-lo, começar a pedir favores e listar seus problemas. Seria rude e egocêntrico, não é mesmo? No entanto, fazemos isso com Deus o tempo todo. Nossas orações começam com: Senhor, eu preciso disso, Deus, me dê aquilo. Jesus nos ensina o contrário no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A adoração vem primeiro. Reconhecer a grandeza e a santidade de Deus coloca nosso coração na posição correta de humildade e reverência, abrindo o caminho para uma comunicação verdadeira e sincera. O segundo erro é tentar impressionar Deus com palavras elaboradas e vãs repetições. Muitos acreditam que quanto mais palavras bonitas ou complexas usarem, ou quanto mais vezes repetirem um pedido, mais eficaz será a oração. Jesus alertou especificamente contra isso, contrastando a oração pomposa do fariseu com a súplica simples e humilde do publicano. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O que Deus valoriza não é a nossa eloquência, mas a sinceridade do nosso coração. Ele não está interessado em discursos ensaiados, mas em um diálogo autêntico, vindo de um espírito quebrantado e honesto. A oração é sobre vulnerabilidade, não sobre performance. O terceiro erro fatal é orar apenas em momentos de desespero. Muitas pessoas tratam Deus como um serviço de emergência, discando o número dele apenas quando o caos se instala. Uma doença, uma crise financeira,
um problema familiar. Jesus nos deu o exemplo de uma vida de oração constante. Ele se retirava para orar não apenas quando enfrentava dificuldades, mas também nos momentos de sucesso e calmaria. A oração que se limita à crise revela um relacionamento baseado no interesse, não no amor. A verdadeira intimidade é construída na constância, na gratidão dos dias bons e na busca de direção nos dias comuns, não apenas no clamor dos dias ruins. Por fim, dois erros que caminham juntos são a falta de perdão e a desistência precoce. Jesus foi categórico ao dizer que, se não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nosso Pai também não nos perdoará. Guardar rancor, mágoa ou desejo de vingança é como tentar receber água limpa com as mãos cheias de lama. O ressentimento contamina nosso coração e bloqueia o canal de comunicação com Deus. Além disso, muitos desistem de orar quando não veem uma resposta imediata. Jesus nos ensinou sobre a persistência através da parábola da viúva insistente, mostrando que a fé perseverante move o coração de Deus. A falta de perdão nos prende ao passado, e a falta de persistência nos impede de alcançar o futuro que Deus planejou. Diante desses erros tão comuns, Jesus não nos deixou sem direção. Pelo contrário, ele nos deu um guia prático e profundo, a oração do Pai Nosso. Esta não é apenas uma reza para ser repetida mecanicamente, mas um modelo, um esqueleto que ensina a estrutura e a atitude corretas para uma vida de oração eficaz. Cada frase do Pai Nosso corrige diretamente um dos erros que cometemos. É o mapa de Jesus para nos conectarmos com o coração do Pai. Ao compreendermos e aplicarmos seus princípios, desbloqueamos um novo nível de intimidade e poder em nossa vida espiritual, transformando a oração de um monólogo para um diálogo. A oração começa com Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui, Jesus corrige o erro de pedir antes de adorar. Ao chamá-lo de Pai, estabelecemos intimidade e relacionamento. Ao dizer santificado seja o teu nome, colocamos a adoração e a reverência em primeiro lugar. Essa abertura nos lembra de quem somos, filhos, e de quem Ele é, o Deus Santo e Soberano. Iniciar a oração dessa maneira muda nossa perspectiva. Em vez de focar em nossos problemas imediatos, começamos por focar na grandeza de Deus, o que, por si só, já diminui o tamanho de nossas preocupações e nos enche de esperança. Em seguida, a oração continua com venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta frase é o antídoto perfeito para a oração egoísta e centrada em nossos próprios desejos. Em vez de apresentar a Deus nossa lista de exigências, aprendemos a submeter nossa vontade a dele. Orar para que o reino de Deus venha e sua vontade seja feita é um ato de profunda confiança. É dizer: Pai, eu confio que o teu plano é melhor que o meu. Eu abro mão do controle e desejo o que tu desejas para a minha vida. Isso transforma a oração de uma tentativa de manipular Deus para uma busca sincera de alinhamento com seus propósitos eternos. Por fim, a oração aborda nossas necessidades diárias, mas dentro de um contexto de dependência e comunidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje nos ensina a confiar na provisão diária de Deus, combatendo a ansiedade do futuro. E a parte crucial, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, conecta diretamente o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Isso corrige o erro de abrigar rancor. A oração nos ensina que a vida espiritual é interligada. Não podemos estar bem com Deus se não estivermos dispostos a estar bem com o nosso próximo. O Pai Nosso é, portanto, um guia completo para um coração saudável e conectado com Deus. Aplicar o modelo do Pai Nosso em nossa vida diária é o que verdadeiramente transforma nossa espiritualidade.
A mudança não acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual de reeducar nosso coração. Significa, na prática, começar cada momento de oração com gratidão e adoração, mesmo quando o coração está pesado. Significa pausar antes de despejar nossa lista de pedidos e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade nesta situação? É um exercício diário de humildade e confiança, trocando nossa agenda pela agenda de Deus e descobrindo que a dele é infinitamente melhor e mais gratificante para nós. Essa transformação nos leva de uma fé infantil, baseada apenas no que podemos receber, para uma fé madura, baseada em quem Deus é. A oração deixa de ser uma transação e se torna uma conversa. Começamos a compartilhar não apenas nossas necessidades, mas também nossas alegrias, nossos medos, nossos sonhos e nossos fracassos. É nesse espaço de vulnerabilidade e honestidade que a verdadeira intimidade floresce. Descobrimos que Deus não está apenas interessado em resolver nossos problemas, mas em caminhar conosco através deles, nos moldando e nos fortalecendo no processo de cada passo. O resultado final dessa mudança de abordagem é uma paz interior que o mundo não pode dar nem tirar. Quando nossa vida de oração é centrada na adoração, submissão e perdão, a ansiedade começa a dar lugar à confiança. O medo do futuro é substituído pela segurança na provisão de Deus. O peso do ressentimento é levantado, nos deixando mais leves e livres. A oração se torna nossa âncora em meio às tempestades da vida. Não porque ela sempre muda nossas circunstâncias, mas porque ela sempre nos muda, nos conectando à fonte de toda a paz e de todo o poder. Portanto, o verdadeiro segredo da técnica de oração de Jesus não é uma fórmula mística, mas um convite a um relacionamento profundo. É a prática de colocar Deus no centro, de buscar sua vontade acima da nossa e de cultivar um coração perdoador e persistente. Ao adotar o Pai Nosso não como uma reza, mas como um estilo de vida, descobrimos que a maior resposta à oração não é o que recebemos, mas quem nos tornamos no processo. Pessoas mais parecidas com aquele a quem oramos, cheias de paz, propósito e poder espiritual.